Prezados amigos e amigas, muitíssimo boa noite. Que satisfação estar aqui com todos vocês em mais uma aula mais do que especial, esta específica sobre arbitragem. Sim, nós iremos abordar esta aula e vamos navegar pelo tema arbitragem da Lei 9.307/96. Aqueles que não me conhecem, rapidamente, meu nome é Glebe Prete, sou professor exclusivo da Jus Expert, que hoje é a maior escola de perícia do Brasil, e também temos o melhor curso de arbitragem. Na descrição desse vídeo está o link para você adquirir. E se você já é o nosso aluno, já tem um curso de grafotécnico, enfim, etc., é só entrar na plataforma Hotmart em cursos complementares, que lá para você ter uma condição ainda mais do que especial. Combinado? Bom, a minha formação ela é extremamente, muito forte, né, gente? Muito sólida na arbitragem. Sou formado em Direito, dentre outras faculdades, mas especificamente sobre Direito. Tenho 2 pós-graduações, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Esses 2 últimos focado dentro da arbitragem. E já atuo há mais de 10, 12 anos nesta área como árbitro, pessoal. Então, realmente, eu tenho uma grande bagagem para eu realmente poder compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Fechou? Bom, nós separamos aqui, pessoal, o que, professor? Perguntas. Perguntas e respostas sobre arbitragem, pessoal. Tudo o que necessariamente vocês precisam saber. E nós vamos dar início agora. Eu deixei, pessoal, as perguntas do jeito que os alunos mandaram, tá bom? Na mesma forma que eles mandaram, nós mantivemos. Então, já peço aqui, né, gente, algumas desculpas se eventualmente surgir uma pergunta que não condiz com o vocabulário do professor. Mas sim, obviamente, com um vocabulário talvez muito mais rebuscado do que o meu, melhor do que o meu, mas para que vocês possam entender também, tá bom? Vamos lá. Professor, na arbitragem também tem justiça gratuita? Gente, vamos entender bem uma coisa? A arbitragem, prezados amigos e amigas, é fora do judiciário. Para que serve a arbitragem? Vamos entender bem isso? Vem cá. O judiciário, gente, nós sabemos que ele está falido. Com todo respeito a Deus Artemis, que está aqui ao meu lado, a Deus da Justiça, mas o judiciário brasileiro está falido já há muitos anos, não é? Ele é incerto, ele é caro, ele é moroso demais, etc. Então nós sabemos que precisam, nós e o Estado, sabe, que precisa de solução rápida para que a sociedade realmente resolva os seus problemas. E criou-se no Brasil a arbitragem. Claro, a lei é de 1996. Mas, pessoal, desde a época do Império, sim, lá do Império, já existe a possibilidade de arbitragem, meus caros amigos. Inclusive, soluções brasileiras aqui, territoriais, foram sanadas através da arbitragem. Na própria Constituição de 88, nós temos também, e dentre outras leis esparsas. Mas efetivamente foi a partir de 1996, ou seja, uma lei muito nova. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos, mesmo sem faculdade, mesmo sem experiência, mesmo sem nunca ter vivido nesse negócio, pode ser árbitro. Mas peraí, Guilherme, eu não tenho faculdade de direito, eu não sei fazer uma sentença, eu não sei fazer um acordo. Professor, pessoal, para você entender, imagine uma comunidade muito simples. Isso, não preciso nem falar Brasil, né? Perto aqui de mim tem comunidades muito simples. E o judiciário para essas pessoas comuns é algo muito distante, extremamente distante. Não seria melhor ter um juiz, entre aspas, dentro desta comunidade que eventualmente resolva os problemas eventuais dela? Claro que nós sabemos que existem tribunais paralelos, tudo bem, gente? Ligado a facções, ligado a isso, mas não é isso que eu estou falando. Longe disso. Nós estamos falando de uma situação dentro da lei, que realmente está tudo correto, não há problema nenhum, ninguém vai bater na porta do outro cobrando ou exigindo algo que não procede. Então, claro que nós respeitamos as devidas proporções, né? As devidas proporções, cada qual com seu qual. Mas o árbitro, ele é assim. Existe uma compra e venda de um imóvel. Ao invés de colocar lá uma cláusula no fórum da cidade,
coloca o teu nome como árbitro. E se tiver algum problema com este imóvel, prezados amigos, consequentemente com esse contrato como um todo, quem vai resolver esse problema é você. E sabe, gente, o que o juiz, o que o árbitro, ele utiliza no seu dia a dia como julgador? O bom senso. O que nós temos que ser, pessoal, nesta vida não é bom. Ser bom é muito fácil. Nós temos que ser nessa vida justos. O que isso significa, meus caros amigos? Ser justo é aquela pessoa que sabe dar a cada um aquilo que é de direito. Isso é um conceito clássico da época dessa estátua aqui. E até hoje o pessoal não aprendeu ainda. Então você pode falar, olha, se você se comprometeu a pagar este imóvel, você tem que pagar. Vamos renegociar essa dívida. Da mesma maneira, se for um carro, vamos renegociar essa dívida. Então você entra como solucionador de problemas. E eu sempre gosto, gente, de dar esse exemplo dentro da arbitragem. Sempre. Imagine que é um problema que envolve compra e venda de livros, vai, por exemplo. O melhor juiz do mundo não seria aquele que já vendeu livros? Então você que é vendedor, você que é engenheiro, você que é arquiteto, você pode trabalhar em qualquer área como árbitro. Mas não seria muito legal você trabalhar dentro da sua área de conhecimento? Por exemplo, eu sou historiador, uma das faculdades que eu tenho. Eu posso trabalhar, gente, num contrato, por exemplo, que envolva alguma questão correlata à história. Por quê? Porque eu tenho bagagem nisso. Estudo, adoro me aprofundar nesse assunto também. Conhecimento, gente, é eterno. Então vejam vocês que dentro da tua área, por mais simples que seja, você pode atuar como juiz arbitral, como juiz arbitral. Então, meus caros, existe justiça gratuita? Não, né? Não, isso aí é o fórum. É lá na justiça estatal. A justiça arbitral, não existe justiça gratuita. Agora, se você quer ser um árbitro e trabalhar de graça, a escolha é tua. Aí vai ter justiça gratuita, né? Mas eu praticamente não trabalho. Beleza? De graça, não. Vamos lá. Professor, juiz arbitral pode resolver partilha de bens em divórcio não cumprida por uma das partes ou não? Divórcio, eu sei que tem acento, mas como eu disse a vocês, eu estou copiando e colando a pergunta do jeito que ela chegou, tá bom? Porque muitas vezes se eu mudo, muda a essência da pergunta, tá? Então, perdão aqui pela ausência de acentos, mas eu fiz questão de copiar e colar do jeito que estava, tá? Meus caros, tudo que seja direito patrimonial disponível é totalmente cabível dentro da arbitragem. Então, se há bens, né, que no divórcio não estão sendo obedecidos a sua devolução ou o seu uso, isso pode ser repassado para o árbitro e o árbitro, sim, determinará quais são as regras. Lembrando que dentro da área de arbitragem não se discute questões de família, questões de crime e questões tributárias. Mas isso vai mudar daqui a pouquinho a tributária, tá? Mas por enquanto não. Agora, se já existe o divórcio, já foi realizado e as partes não estão obedecendo, isso pode ser um acessório. Aí dentro da arbitragem é totalmente possível. Repito, a arbitragem não cabe pensão alimentícia, guarda de filhos, isso não pode, tá? Mas é claro, já foi feito, tudo certo, mas a parte não está obedecendo, ela pode pedir execução na justiça estatal ou pode procurar um árbitro para chamar lá o ex-marido ou a ex-mulher para resolver aquela situação. Não deixa de ser um acordo, tá? Vamos lá. Professor, no caso de contrato de locação, o locador deve seguir a lei do inquilinato, ou o locador e o locatário podem determinar outras cláusulas a serem seguidas. Boa pergunta. Nós temos regras dentro do inquilinato, que é a lei, obviamente, que trata do assunto sobre aluguéis ou aluguéres, os dois termos estão corretos. Mas se as partes do contrato determinarem regras especiais, não sendo de má fé, não havendo nenhum tipo de fraude e nenhuma litigância de má fé no sentido extrajudicial também, não há objeção nenhuma nesse sentido. Então, nós, como árbitros, podemos atuar, meus caros, como a pessoa que irá resolver o problema do aluguel, da posse, do despejo? Sim, sem problema nenhum, tá? Mais uma? Professor,
uma procuração geral com cláusula, eu sei que cláusula tem acento, tá bom, pessoal? Estou deixando claro aqui, com plenos e amplos poderes que pessoas ela tem para resolver todas as coisas. Tem que especificar cada bem com detalhes do que ela para resolver em toda a situação ou para cada coisa tem que ter uma procuração. Gente, mais uma vez, eu peço aqui a vênia de todos, porque eu quis fazer ipsis literis, né, gente? As perguntas como nos são feitas, porque é muito importante a gente tomar o cuidado e a cautela com o português, porque nós somos comunicadores, não é, pessoal? E vocês, como juiz, arbitrais, também são. Então, quanto mais claro tiver o teu texto, melhor. Posso dar uma sugestão, pessoal? Se você tem dúvida como escrever, pega um texto como esse aqui e você pode jogar na inteligência artificial, Chat GPT, Gemini, dentre outras. Eu gosto mais do Gemini, que é do Google. E você coloca ali, melhore este texto, e copia esse texto. A própria inteligência artificial irá corrigir para você e deixar mais claro. Beleza? Só uma dica. Pessoal, uma procuração ela tem que ser específica, com os poderes que o outorgante e o outorgado, no caso, poderá realizar. O outorgante dá os poderes para o outorgado realizar. Combinado? Então, seguimos o barco. Tem suporte para esse curso, professor? Não, gente, não há suporte, não há mentoria. Que vocês são alunos de grafotécnica, acham que a arbitragem também tem suporte, tem mentoria. Não, não tem. As aulas já são extremamente completas, com os materiais, para que vocês atuem na prática, consequentemente com as respostas dadas em aula e lives como essa aqui, que a gente sempre costuma fazer, e vídeos diários também sobre arbitragem, para quem segue o nosso canal. Com relação à prova de gravação, fiquei com dúvida sobre a validade. Neste caso, não precisaria de autorização judicial. Amados, qualquer gravação que você vai fazer, podendo ser por telefone, podendo ser por videochamada, se tiver, você informar que as partes estão sendo gravadas, ela tem total validade jurídica, não havendo nenhum tipo de necessidade de autorização judicial. Então, sempre antes da gravação, vocês informem exatamente isso. Professor, a arbitragem pode mediar a venda de um imóvel de herança? Amados, se já foi feito o inventário, se já foi feito o arrolamento, ou seja, são ações que propusemos posteriormente o falecimento do proprietário ou da proprietária, para que seja dividido entre os herdeiros e cada um com o seu quinhão. Uma vez que a pessoa recebeu esse imóvel, e se foi herança, se não foi, se foi doação, não importa, se nós podemos atuar como árbitro, a resposta é sim, prezados amigos. Não há problema e óbice nenhum. Podemos atuar também nesta seara. Boa tarde, professor Gleibe. Finalizei o curso de juiz arbitral, fiz a prova, tirei 9. Parabéns. Minha dúvida é somente uma avaliação? Sim, gente. No curso de juiz arbitral, é apenas uma avaliação. Uma vez aprovado, no caso aqui do colega ou da colega, tirou nota 9, parabéns, com certeza já deve ter recebido o seu certificado. Preciso me cadastrar nos tribunais, professor? A resposta é não, né? Porque você não se cadastra no tribunal, porque quem procura arbitragem está fugindo do tribunal, tá bom? Então, parabéns aqui, o colega ou a colega aprovado. Posso usar o mesmo cadastro que foi feito na prefeitura de perito grafotécnico? Gente, o que acontece? Você foi na sua prefeitura, você fez a inscrição como autônomo, lá como grafotécnico. É importante que você volte à prefeitura e faça um adendo. Faça o quê? Um complemento à tua inscrição. Você fala, eu já tenho uma inscrição como autônomo em grafotécnico. Eu quero complementar, porque agora também eu vou atuar na seara, no trabalho de juiz arbitral. Então, eu preciso que também seja inserida esta informação para ficar tudo certinho, redondinho. Pessoal, vamos trabalhar certo. Trabalhar certo, gente, não dá dor de cabeça. Quer ter dor de cabeça, meu filho? Trabalhe errado, meu filho, que um dia os tentáculos do Estado vão pegar você. Fique esperto, tá?
Mas aí, olha a pergunta que legal. Vamos lá. Mas aí, como faz como na mesma situação há indícios de crime? Deve o árbitro notificar os órgãos estatais? Bom, pelo que eu entendi aqui da pergunta, pessoal, se você notar que existe algum crime sendo cometido por uma das partes, nós, como juízes arbitrais, e esse termo está correto, eu sei que na internet o pessoal fala, não pode chamar de juiz arbitral. Meu filho, se o artigo da própria Lei 9.307/96 fala expressamente que o árbitro é juiz de fato e de direito, não está dizendo que o árbitro é juiz? Então pode usar esse termo sim, tá bom? É que o pessoal fala muita besteira na internet, pessoal, tá bom? A coisa manda vir falar comigo, não tem erro não. Pessoal, claro, se você tem fé pública, então se porventura você estiver vendo um crime, evidentemente que você deve, com certeza, se pronunciar sobre isso, tá bom? E informar os órgãos estatais, o juiz da tua cidade, por exemplo. Não tem um grupo de Telegram do curso? Não. Beleza? O que tem lá é de grafotécnico. De árbitro, não tem. Tá bom? Esses 90 dias são corridos, professor? Acredito eu que a pessoa esteja aqui falando, né, gente, sobre o prazo para ingressar com uma ação contra uma decisão de um juiz arbitral. Porque contra uma decisão de um juiz, pessoal, não existe recurso. Existem embargos de declaração para esclarecimento, mas acredito eu que a pergunta que se deu para que quando exista uma hipótese de nulidade da sentença arbitral, consequentemente, meus caros amigos e amigas, rola o que aqui? Consequentemente, a parte tem 90 dias para questionar no Poder Judiciário Estatal. Então imagine que você passou por um árbitro corrupto e comprovou-se esse fato que realmente o árbitro ele é extremamente corrupto. Na situação em tela, foi dado lá uma sentença ou feito um acordo nas coxas, você, prejudicado, tem que procurar o juiz da tua cidade e entrar com uma ação e explicar toda a situação. Uma vez comprovado, cancela este acordo arbitral e o processo corre no judiciário normalmente. Tá bom? Muito difícil acontecer isso, mas o ser humano é falível. Tá? Professor, tem uma lista de câmeras onde podemos contatar? Tem. No Google, coloque ali câmaras arbitrais no estado de Minas Gerais. Câmaras arbitrais no estado de Sergipe. Pronto, já vai aparecer uma lista para você no Google, tá bom? Aí você manda o teu currículo, manda a tua informação, dizendo que você é um juiz arbitral e que está disponível a trabalhar para aquela vara. Eu faço parte do corpo da CAMES, que é uma das maiores câmaras da América Latina. E como é que eu cheguei até lá? Me apresentando como árbitro. Tá bom? Façam isso. E como é que eu me apresento, professor? Como é que você se apresenta, meu filho? Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Glebe Prete. Sou juiz arbitral formado pela Jus Expert. Minha área de atuação especificamente é essa, se você tiver. Se não tiver, deixe em branco. Fico à disposição para trabalhar como árbitro para a presente arbitragem, para a presente Câmara Arbitral. Só isso. Simples, né? O simples, gente, o arrozinho e feijão não tem erro. Tá? Onde encontro esses artigos de leis, professor? Referente ao juiz de arbitragem para gravar todas. Olha, se você quiser gravar a lei, fique à vontade. Né? Tá aqui, ó. Deve ter até um código aqui. Né? Enfim, você pode gravar se você quiser, mas é desnecessário, pessoal. A lei, nós comentamos no próprio curso. Toda a lei 9.307/96 nós comentamos no curso. Mas se você quiser jogar no Google, lei 9.307/96, fique à vontade. Pode ler e pode decorar tudo que você quiser. Mas, gente, como professor de direito, que sou há mais de 20 anos, não decora, não. Entenda. A interpretação é mais importante do que a decoreba. Este procedimento é elaborado por quem? Pelo juiz arbitral para cada empresa na qual irá prestar o serviço? Bom, deixa eu entender a pergunta aqui. Né? Acredito eu que seja um procedimento arbitral. Então a pessoa está me perguntando aqui, né, se para cada empresa vai ter um procedimento. Então você faz o seguinte:
Você vai chegar na empresa e vai falar assim: olá, meu nome é fulano, fulano de tal, e eu sou juiz arbitral. E todo empregado que você mandar embora, por que não passar pela minha Câmara? Passar aqui por mim, porque eu darei uma sentença arbitral ou um termo de acordo, e uma vez feito isso, muitas vezes impossibilita ou inibe, não proíbe, tá? A pessoa de mover uma ação no Poder Judiciário. Então, você explica exatamente aquilo que nós abordamos em aula. Tá? Professor, se o contrato for feito dentro do Brasil e por pessoas brasileiras, também poderá ser que tenha assento, tá, gente? Só deixando claro, ser realizado o contrato em moeda estrangeira ou não. Qualquer decisão, qualquer contrato feito em território brasileiro tem que ser em moeda corrente no Brasil. Perfeito? Real. Vai ter o Drex daqui a pouco, né, gente? Que é tipo guardando as devidas proporções, um Bitcoin brasileiro. Ai, meu Deus, tô até com medo desse negócio, cara. Né? Drex. Depois você pesquisa na internet aí, tá, gente? Drex. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí. Esse ano sai. Pelo menos é a promessa desse povo aí. Vamos ver. Tá bom? Galerinha, o que acontece? Moeda corrente do Brasil, você poderá utilizar. Não, mas eu quero fazer um contrato entre brasileiros do Brasil com dólar. Não tem validade, tá? A legislação determina que tem que ser em reais. Podemos fazer o comunicado duplamente? WhatsApp e e-mail? Bom, claro. Se você quiser mandar a intimação das partes pelo WhatsApp e também pelo e-mail, tudo bem. Quiser mandar pelo WhatsApp, por e-mail e ligar para confirmar, também tudo bem. Quero mandar WhatsApp, e-mail, telefone e intimar as partes ainda por carta. Lá com aviso de recebimento. Tudo bem. Tá bom? Olá, professor. Olá. O empregado, depois dessa audiência arbitral, pode recorrer a um advogado, dar entrada na justiça fazendo outra indenização? Vamos lá, pessoal. Quando é feita uma situação arbitral, trabalhista, pessoal, se você, evidentemente, meus caros, respeitou toda a legislação trabalhista e houve o pagamento, o que fala a Constituição? Que o Poder Judiciário é de livre acesso a qualquer cidadão. Não é isso? É o artigo 5º da Constituição, inciso 35. Então, se eu falasse que ele estaria proibido de ir para o Judiciário, eu estaria contra a Constituição. Poder ir, pode. Só que ele tem que provar, né, que tem mais ou menos direitos. Tá certo? Não? Não cabe a nós. Aí, claro que, na maioria das vezes, toma uma litigância de má fé, porque está querendo ganhar de um lado e ganhar do outro o espertossauro aqui. Tá? Então, quer dizer que eu preciso me especializar ou já ser especialista em uma área para me tornar uma juíza arbitral eficiente? Olha, se você fizer o nosso curso juiz arbitral, você já tem a sentença, você já tem o certificado. E é claro que você vai poder atuar dentro das mais variadas áreas. O que eu sempre sugiro? Que você se comunique com pessoas pelas quais você já trabalhou. Por exemplo, você já trabalhou, sei lá, com conceito de celular, vai, um exemplo. E aí? E aí, meu caro, se você tem uma noção de conceito de celular e você tem conhecidos nesta área, não seria o melhor caminho você entrar em contato com eles e já falar da justiça arbitral para eles? Se tiver um problema, um conserto e tiver uma briga, entre aspas, entre as partes, quem vai resolver é você? Mas nada obsta de você pegar, por exemplo, em máquina agrícola. Mas eu nunca vi uma máquina agrícola, professor. Então, obviamente, você estuda e aprende. E lembrando, gente, que você como juiz ou juiz arbitral, você necessariamente, meu caro amigo e amiga, pode chamar peritos, tá? Vamos dar um exemplo. Você foi chamado para resolver um problema que envolve, por exemplo, um imóvel. E alguém alegou que aquela assinatura é falsificada. Mesmo você sendo um juiz arbitral, e mesmo sendo um perito grafotécnico, você não pode ser o juiz e o perito. Você é o juiz, e aí você vai nomear um perito grafotécnico. Como é que eu faço isso, professor? Você vai no grupo, por exemplo, meu filho. Lá do Telegram, que você é nosso aluno.
Olá, pessoal, sou juiz arbitral, estou decidindo uma causa que envolve aqui um contrato, tá? Tem uma assinatura questionada e eu quero saber quem quer ser o perito nessa história aqui. Aí você vai receber os interessados. E você tem a liberdade de selecionar, como juiz do estatal, tem a liberdade de selecionar a gente. Aí você, obviamente, valores, etc., as partes é que vão pagar para este perito. Legal, né? Pensa um aluno chamando o outro, que barato. Vamos lá. Eu achava que o trabalho do juiz arbitral seria apenas durante a audiência. Imagina, meu filho. Não tem antes? Tem antes, né? E, obviamente, antes da mesma. Ele precisaria ler o contrato e o pleito das partes, o pedido das partes, para se inteirar e ir à audiência preparado online, né? Claro. Não imaginava que teria trabalho após. Não, após pode ter. Se você der uma sentença e ela não for clara, você tem que, evidentemente, esclarecê-la. Basicamente, esse é o nosso trabalho. Bom? Mas, professor, o senhor, senhor com S minúsculo, né? Que senhor só existe um, que está no céu e dentro de nós, né? Não acha que o contratante, para não correr riscos, ele sempre irá preferir optar por um contrato em que o judiciário irá julgar? Pois, no entendimento desse empresário, é o mais seguro. Gente, o que eu vejo na prática é insegurança, é desconhecimento, é ignorância das pessoas que não sabem sobre arbitragem. Todo empresário que eu tenho a oportunidade de conversar, explicar para ele que estamos dentro da lei, que ao invés de procurar o poder judiciário, uma vez o árbitro resolve, sem muitas vezes advogado, sem aquela morosidade, sem aquelas custas altíssimas, obviamente o empresário vai ver uma grande saída e, consequentemente, vai o quê? Procurar o árbitro, tá? Então é isso aí. Então ele só procura o poder judiciário quando o árbitro não foi aqui um bom vendedor. Ai, não sei se procurar, talvez. Gente, tem que ser firme na tua conversa. Professores, alguma indicação de livro, obra sobre contratos que possamos adquirir, ficamos férias no assunto? Tem. Qualquer coleção de direito civil. Maria Helena Diniz, por exemplo. Tá? Acho que é o livro 3 ou 4. Você vê lá, contratos. Pode ler, tá bom? Eu acho que eu devo ter até aqui por enquanto. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. É aqui, ó. É o número 3. É isso mesmo, ó. Ah, tem o Fábio Ulloa Coelho também. Também tô vendo aqui do meu lado, tá bom? Então vale muitíssimo a pena. Beleza? Tá aqui do meu ladinho. Então, Maria Helena Diniz. Pode ser também o Fábio Ulloa, perdão, Coelho. Esses dois que me vêm à mente aqui melhor, tá bom? Ah, que legal. Curso excelente, igual aos outros cursos da Jus Expert, que já faço parte. Obrigado aqui, filho. Obrigado pela escolha. Sr. Gleibe, como o juiz arbitral poderia proceder na defesa do consumidor? Vamos lá, pergunta boa. Pode o árbitro atuar no Código de Defesa do Consumidor, gente? Veja, nós sabemos que tem um Código de Defesa do Consumidor, toda a proteção oriunda ao consumidor, de fornecedores que muitas vezes não entregam produto ou serviço, mas também existe consumidor de muita má fé. Tem dos dois lados, meu filho. Não pense você que um é o diabinho, o outro é o Deus da história. Não, 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 não. Tem diabinho e Deus de tudo que é lado. Beleza? Então tem um que se beneficia, que pede lá o produto, usa durante um tempo, devolve, quer o dinheiro de volta e assim, com o mesmo dinheiro, compra 10 coisas ali a pessoa. Tem de tudo. Mas nos contratos que envolvam Código de Defesa do Consumidor, gente, tem que ter o quê? A assinatura expressa das partes no contrato, na cláusula de arbitragem. Em outras palavras, foi determinada a arbitragem naquele contrato, tem que ter a assinatura expressa naquela cláusula e depois a assinatura ao final do contrato. Aí tem total validade. Discutível isso também, tá? Porque muitas vezes é imposto, não é explicado, blá, 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 tá? Sr. Gleibe, uma dúvida. Que beleza. Se uma das partes não aceitar a arbitragem como resolução do problema,
E mesmo assim, a parte interessada em insistir. Como fica? Se der um procedimento arbitral? Se tiver no contrato, sim. Se uma vez assinado o contrato, no futuro a parte não quiser ir mais para a arbitragem, o problema é dela. Nós vamos rolar a arbitragem, ela querendo ou não. Beleza? Então tem que assinar. Assinou. Agora, claro, se a pessoa fala, não, eu não quero assinar um contrato com cláusula arbitral. Tudo bem. Vai para o judiciário. Tá bom? Agora, assinou com a cláusula arbitral, gente, é indiscutível. Aí realmente tem que respeitar. Tá bom? Gostando desse assunto, pessoal? Vocês estão curtindo? Bacana? Legal? Esse assunto é o máximo, né, gente? Lembrando que, meus queridos amigos, quem quiser fazer esse curso, o link está aqui na descrição deste vídeo. Beleza? Só clicar e já fazer e começar a estudar hoje. E você que é aluno, que é aluna da Jus Expert, vai lá no curso que você tem lá de grafotécnico, outro, e lá tem cursos complementares e você poderá adquirir também esse curso com uma condição mais do que especial. Fica a dica, tá? Que mais, professor? Somos obrigados a conhecer as leis? Gente, eu sempre falo uma coisa. Todo brasileiro deveria conhecer as leis. Independentemente de trabalhar, meu filho, com a área jurídica ou não. Independentemente de ser árbitro ou não. Se você conhecesse as leis, eu garanto a você que você seria muito menos ludibriado, muito menos enrolado. Com certeza. Haja vista, prezados amigos e amigas, que o básico seria que o nível médio lá da escola, teria uma semana durante os 3 anos com uma matéria de direito, para que futuros médicos, engenheiros, arquitetos soubessem os seus direitos básicos. Porque o advogado sabe, ou pelo menos deveria saber, né? Eu sei que muitos não sabem. Mas não, gente, você não tem que conhecer as leis. Para arbitragem, você vai pegar a situação quando for chamado você e você vai dar uma solução naquilo, claro, pesquisando naquela lei específica. É um caso de aluguel? Vai na lei do inquilinato. É no caso de compra e venda? Vai lá no Código Civil, compra e venda. É Código de Defesa do Consumidor? Vai lá no código específico, tá? Posso me especializar na área de agronomia? Pode, tá? Se você já é agrônomo, sem problema. Ofereça o trabalho para todo mundo que possa ter problema dentro da sua área, tá bom? Como posso fazer contratos sem ter noção de direito? Vamos lá, meu caro. Como nós fazemos com tudo na vida. Estudamos e fazemos. Primeiro, nós, como árbitros, ou como juízes arbitrais, nós não realizamos contratos, pessoal. O contrato já vem para nós só para a gente decidir de quem que é o direito. Agora, se você quiser fazer contrato, como eu falei, pega a bibliografia, o livro 3 aqui de qualquer coleção de direito civil, contratos, começa a estudar, se aprofundar, e tem 500 mil modelos na internet. Você vai pegando e vai se aplicando àquela situação, tá bom? Então quer dizer que os contratos já existentes, que já foram colocados nos fóruns, não poderiam atuar? Gente, vamos lá. Se tem um contrato e lá falou que deve ser procurado o Poder Judiciário é que deve ser procurado. Mas nada proíbe as partes de procurarem você como árbitro. Olha, o judiciário está muito lento e nós queremos colocar você como árbitro. Eles fazem apenas aqui, gente, um adendo a esse contrato, tá certo? E, consequentemente, você entra como árbitro. Eu já peguei processos que já estavam no fórum há mais de 20 anos, não tinha solução. As partes falaram, olha, estamos há 20 anos aqui, meu, chega, né? Vamos para o árbitro, que ele resolve isso rápido lá. Vieram para cá, em 2 audiências resolvemos. Era no caso de um terreno velho, da Zona Sul aqui de São Paulo. Tá certo? E aí? Resolveu? Resolveu. Porque as partes assim quiseram. Então, se as partes querem, sem problema nenhum. Tá? Tem mais? Tem. E os contratos já existentes que não colocaram juiz arbitral, poderia atuar? Como eu falei, se você quiser fazer o adendo, né, colocar ali, obviamente, um compromisso arbitral, sem problema nenhum. Tá? Boa tarde, pessoal. No caso aqui é boa noite. Como acadêmico iniciante do direito, que bacana, que um futuro advogado. Qual o caminho seria interessante para a elaboração de um contrato
sem que tenha falhas nas cláusulas ou crie um risco. O risco deve ser, né? Risco dentro do contrato. Desde já agradeço. Gente, contrato bom é aquele que procura tentar se adivinhar tudo que pode acontecer com aquelas partes. Eu sempre falo, até brinco, uma pessoa para fazer contrato, ela tem que ter no mínimo 40 anos de idade. Sério, sabe por quê? Porque já viu de tudo um pouco na vida, meu filho. Por isso que fala que a vida começa aos 40, que você já tomou tanta porrada na vida, meu filho, você fica um pouco mais esperto. A pessoa que é muito jovem ainda, claro, tem as suas exceções, acha que tudo é muito colorido, né? E muitas vezes não é. Tem a parte coloridinha e você sabe que tem uns espinhos, meu filho. Então você aprende a desviar desses espinhos. É isso que é a experiência. Então o contrato ele tem que ter começo, meio e fim. O que é o contrato? Começo, identificação das partes, do objeto, forma de pagamento. Meio, como será feito esse pagamento, e o fim, se uma das partes morrerem ou não cumprirem. Então, se você tiver ideia que o contrato é como uma vida de uma pessoa, com começo, meio e fim, você vai fazer um bom contrato, tá bom? Então, Gleibe, o não cumprimento da sentença do juiz arbitral. Quanto tempo o juiz estatal tem para determinar o cumprimento? Depende do juiz. Não sei, tem juiz que cumpre no mesmo dia. Tem juiz que demora, sei lá, séculos. Beleza? Na cabeça uma sentença. Não tem um prazo. O juiz tem um prazo de tanto. Depende do juiz. E depende também da parte, né? Para poder forçar isso também lá. Professor, nesses casos, em uma audiência arbitral, posso, como juiz arbitral, contratar um especialista, como o senhor explicou? Pode. Para participar e me dar opinião para analisar os fatos e poder julgar. Não, quem julga é você, né? Você pode chamar um especialista, como eu falei, em grafotécnica. Ou você pega um contrato lá de uma coisa que você não entende nada, vai, sei lá. Uma compra e venda de roupas esportivas, vai, um exemplo. Ou de camisas sociais, como eu estou usando aqui. Você pode chamar um perito para saber se realmente procede aquilo que está sendo falado. Tá bom? E, obviamente, ele vai receber por aquilo. Então, Gleime, então, em caso de descontentamento de uma das partes, em uma decisão do juiz arbitral, abre-se a possibilidade da solicitação dos embargos? Não é descontentamento. Quando você, no caso de omissão, contradição ou obscuridade. Muitas vezes você faz um texto e você não explica o porquê. Por exemplo, essa tua pergunta aqui, que eu não faço ideia de quem seja, mas caberia aqui embargos, porque descontentamento é a palavra errada. Cabem embargos de declaração quando houve o quê? Uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. Descontentamento, pode ter certeza que quando você der uma sentença, alguém vai ficar. Uma parte vai ganhar, outra vai perder. Concorda que uma está descontente? E aí, professor? Já teve processos que você ganhou e perdeu? Claro, gente. Faz parte do jogo, tá certo? Já tive uns que ganhei, já tive uns que perdi, tá certo? E, obviamente, que dá o descontentamento. Mas se a decisão ela fosse omissa, contraditória ou obscura, aí seria o quê? Esclarecimento e não descontentamento, tá? Vamos tomar cuidado com as palavras, meu povo. Sr. Gleib, o procedimento inicial é todo feito ele por petição? Sim. Sim. Gente, conforme eu falo nas aulas. A parte apresenta uma comunicação a você, já explicando os fatos. Vendi o carro em 10 parcelas, o cidadão só pagou a primeira e não pagou o restante. Pronto. E no contrato de venda e compra está o seu contrato arbitral. Lindo. Tá bom? Então você vai começar através de petição. Sr. Gleib, esses prazos, coloco-os no procedimento inicial ou as partes decidem? Não, você que decide. Se você deixar na mão das partes, meu filho, vira uma zona. Pensou? Você pode apresentar defesa quando o senhor quiser, tá? Daqui um ano ele vai apresentar defesa, gente. Tá certo? Ó, a audiência, vocês marcam aí, tal. Daqui 10 anos vão marcar uma audiência. Porque uma parte quer resolver rápido, a outra quer enrolar. Então, quem decide os prazos, meu filho, sempre é o juiz arbitral. Claro? Nós que conduzimos o negócio. Não é na mão de terceiros aí, não.
Então vira uma bagunça esse trem. Boa tarde, professor Gleib. Boa tarde. Boa noite, né? No ponto que o senhor fala de honorários, uma parte ótima, de passagem. Podem ser informados antecipadamente? Claro. Os meus honorários, gente, são acertados no momento da cláusula. Olha, vou colocar minha cláusula e caso dê conflito, vocês vão me pagar tanto inicialmente e mais uma porcentagem sobre o acordo ou sobre a sentença. Isso é no começo de tudo, meu filho. Depois do seu nome, meu nome é Gleib e os meus honorários são tanto. É assim que a gente faz, tá bom? Todo mundo sabendo. Transparência, ética, bonitinho, tá? Pessoal, quem custeia sempre os encargos do árbitro? É sempre o requerido? É a parte que normalmente requer, a parte requerente, tá bom? É a parte requerente. Porém, as custas iniciais. Mas quem perde o processo é quem paga as despesas que foram já pagas e o árbitro. Então, normalmente, quem paga é quem perde o processo. Tá bom? Bom, professor Gley, boa noite. Caso não seja cumprida a sentença do juiz arbitral, quanto tempo o juiz tem para determinar a busca, penhora ou resto? A minha pergunta anterior. Depende do juiz. Pode ser no mesmo dia, pode ser na semana, pode demorar um mês, pode ser o juiz tartaruga, 6 meses, pode ser o juiz zumbi, 1 ano. Cabe a você ficar no pé dele. Professor, mas no caso de um funcionário fazer arbitragem para a empresa que trabalha ou já trabalhou, não seria considerada suspeição? Boa pergunta, hein? Ou impedimento, né? No caso, suspeição ou impedimento. Normalmente, se você é o juiz daquela empresa, consequentemente, trabalhar para aquela empresa e ainda sendo empregado, obviamente, é totalmente suspeito, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, se você já trabalhou naquela empresa e as partes têm consciência, não há problema nenhum, porque não há impedimento ou suspeição do árbitro, tá bom, gente? Quando as partes assim aceitam. Posso dar um exemplo bem esdrúxulo, pessoal? Ó, eu vou vender meu carro para você e vou colocar como árbitro aqui um grande amigo meu. Se você aceitar, tudo bem. Tem essa liberdade. É o princípio da autonomia da vontade. Claro que posteriormente isso será discutido, blá, 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 mas, meu filho, tem total validade, tá bom? Então, cuidado com a escolha. Sr. Gleib, essa questão de ouvir as partes pode ser em particular ou em ambas tem que estar? Não, particular, né? Sem particular, né, gente? Ouve primeiro uma, depois ouve outra, depois junta as duas no ringue e deixa elas se baterem lá. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Pessoal, ordem. Primeiro você fala, depois você responde. Se houver desentendimento ou ofensas, eu cancelo a audiência e vou remarcar, hein? Como árbitro, gente, a gente tem que ser o condutor da coisa. Então, primeiro, uma sugestão, conversa primeiro com um, aí ele vai te contar a historinha triste dele. Aí você vai conversar com o outro, ele vai contar a historinha triste dele. E quem vai ganhar essa causa? Quem apresentar as provas, meu filho. Porque de historinha triste, eu não confio em nenhuma. Eu quero ver prova. Cadê? Ele não te pagou? Cadê o contrato? Cadê o cheque que voltou? Cadê o depósito que não foi feito? Ou o depósito que foi feito? Quero prova. Você falar aqui, mas olha, o sol hoje nasceu ao contrário. Meu filho, prova. Então, sempre como juiz tem que ter prova. É que tem história triste. Que nem o tio Rodrigo fala, todo mundo tem uma história triste para contar. Ai, na minha vida. Não cai nessa não, tá? Então, Gleib, existe fé pública para o juiz arbitral? Existe. E se você não respeitar, vão no Conselho Nacional de Justiça atrás de você. Se você é um juiz arbitral e você não respeitou as regras, é o Conselho Nacional de Justiça, o órgão competente, que vai puxar o teu dedão à noite, tá certo? Se você não trabalhar certo. Então, Gleib, e se a pessoa não é dotada de nenhum conhecimento profissional? Tem apenas o ensino médio. A maioria sim. Como dará o parecer a uma causa? Olha só, né, gente? Muito legal. Porque você tem as aulas que eu ensino você a fazer isso, e você tem os modelos aqui que você literalmente copia e cola. E com o tempo, você vai aprimorando o seu trabalho. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu entendi.
Eu sou enfermeiro, e aí eu atuando como juiz arbitral, a parte vai me procurar para atuar dentro de minha especialidade. Pode ser. Pode. Você faz lá um contrato, por exemplo, né, enfim, de prestação de serviço como enfermeiro, alguém fez, não respeitou os requisitos, e você foi escolhido como árbitro, você vai decidir sobre aquilo. Mas outras áreas também, não só a enfermaria. Né? Professor, o advogado ou advogada sem OAB, ele pode pagar advogar em causas particulares ou de empresas? Deixa eu ver se eu entendo essa pergunta, peraí. O advogado sem OAB, ele pode pegar, acho que é isso, né, gente? Em causas particulares. Não, sem OAB ele não pode advogar. Não sei se essa é a pergunta, tá? Mas sem OAB, esquece, né, meu filho? Tira a OAB para poder advogar, né? Muito bom, só fiquei com algumas dúvidas. Tipo, o fórum pode me encaminhar alguns processos também? Não, isso aí nunca vi. Tá certo? Nunca vi. Então esquece. Esquece. O fórum não vai te mandar. Beleza? A não ser lá que você seja mediador, conciliador, mas eles vão tentar que você solucione lá dentro. Esquece. Tô fora. Onde encontra esses artigos de lei você fez juiz de arbitragem para gravar todas? Olha, você está no artigo, você está no próprio curso, tá bom? Ou a lei 9.307/96. Vai no Google que vai sair para você. Professor, depois de uma sentença arbitrada, o réu pode recorrer à indenização? Não. Beleza? Feito o procedimento arbitral, tudo certinho? Esquece, meu filho. Não pode mais. A não ser que tenha nulidade na arbitragem, né? Muito bom, só fiquei algumas dúvidas. Não, isso aqui já lemos. Olha, apenas um detalhe. Gostei muito, apenas um detalhe para mim não ficou claro. O adiantamento inicial para pagar despesas. Quem paga? Aquele que requerente. Aquele que procurou o árbitro paga essas custas iniciais. Você cobra, professor Glebe? Claro. Eu só trabalho. Filho, passarinho. O pai do tio o Rodrigo falava isso. Passarinho só canta se tiver água no bebedouro, meu filho. Paga as custas iniciais, meu filho. Eu vou ter que parar aqui, mandar e-mail, mandar carta, entrar em contato. Eu vou ter que parar para trabalhar. Você que me procurou que tem que pagar. Excelente explicação, professor, porém uma situação que não inspira segurança. Se o juiz arbitral não reconheceu o trabalho, volta-se do zero e a parte que deu causa entre o juizado estatal. Ou pequena. Primeiro que não existe mais pequenas causas, tá? Desde 1984, dia de passagem, é juizado especial cível. Segundo, gente, uma vez feita a arbitragem de forma correta, não se procura mais o poder judiciário, meu caro. Beleza? Então, a lei te dá total segurança. No caso de uma pessoa física X, física versus empresa financeira, também caberia, gente, cabe, todo processo que envolve bem patrimonial disponível é cabível. Se desse contrato tiver a cláusula arbitral, sem problema nenhum. Professor, fiquei preocupada. Opa, calma, não se aveste, minha filha. Como vamos fazer para atuar como juiz arbitral caso os tribunais não aceitem? Minha amiga, ninguém vai te aceitar, minha filha, no tribunal. A justiça arbitral é fora do fórum, beleza? Você não vai se cadastrar no fórum, minha filha. As empresas vão te chamar para você atuar extrajudicialmente, beleza? Então, ou seja, não fica mais preocupada, tá? Porque o fórum nunca vai fazer isso. Uma das suas dicas é apresentar o juiz arbitral especializado no assunto. Mas me diga, o sujeito apenas com o segundo grau. Será? Lógico, gente. Pensa numa cidade simples, uma cidade pequena, humilde. Você lá tem um árbitro, conhece todas as regras daquela cidade. Não é o melhor juiz para aquela cidade, meu filho? Acabou? Para entrar com pedido de nulidade do judiciário, o autor terá que apresentar provas suficientes que o juiz arbitral está em desacordo com as leis e agindo de má fé. Não é apenas por não ter ficado... Isso aí. Gente, você tem que provar que o juiz foi contra a lei. Beleza? Agora, se você não está satisfeito com a sentença, aí, meu filho, perdeu, não tem onde recorrer. Então, cada juiz arbitral pode criar sua própria tabela? Quanto mais especialista você for, melhor. Por exemplo, eu tenho minha tabela. Eu cobro lá minha hora inicial, que é um salário mínimo, beleza?
eu cobro lá de 10 a 20% sobre a sentença, eu cobro lá o meu valor, tá certo? Se for trabalhista, de pelo menos mínimo R$ 500, e causas acima de 25 mil, 5%. Quem cria isso é você. Olha que bacana que eu fecho com esta linda mensagem desse senhor aqui, ou senhora, né? Desfecho excelente. O primeiro grande passo para uma nova atividade extremamente promissora. Minha gratidão imensa a vocês, tio Rodrigo, tia Roberta e professor Kleibe. Aos 72 anos de idade, olha que lindo isso. Após uma carreira pública e privada na área de educação, me sinto escolhida por Deus. Então, é uma senhora, que bacana. Para continuar o processo de autoevolução da mente e da consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Que pena que eu não tenho o seu nome aqui. Mas gratidão, gratidão, gratidão a você, tá bom? A jovem senhora de 72 anos que está dando um show de lição de vida, de lição de caminhar e de humanização. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Pessoal, essas foram as perguntas que nós recebemos aqui no curso de Justiça Arbitral. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, eu vou deixar o chat liberado aqui para vocês escreverem e os comentários também. Por favor, coloque, que talvez pela quantidade e pela pergunta nós poderemos fazer uma nova aula sobre essa aqui. Nosso muitíssimo obrigado a todos, pessoal. Uma belíssima noite de sábado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem bem e até o próximo bate-papo. Valeu, pessoal. Até a próxima.